boa noite. Depois de recomendar o fechamento da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, hoje a inspeção do Conselho Nacional de Justiça foi no Hospital de Custódia. O representante do CNJ encontrou mais problemas e também recomendou a interdição da unidade. A visita durou meia hora, tempo suficiente para que várias irregularidades fossem encontradas no Hospital de Custódia. Entre elas, o caso de uma mulher que cumpre medida de segurança junto a 28 homens. Isso é impossível de acontecer. Como alguém, no caso uma mulher, pode ser misturada com homens, especialmente em relação à questão envolvendo medidas de segurança, né? Portanto, pessoas que estão cumprindo algo para poderem se tratar em razão de fatos graves que praticaram, mas em razão de doenças muitas vezes de ordem mental, não têm condições de serem presas propriamente não cumprindo uma pena, mas sim uma medida de segurança. De acordo com o secretário de Justiça, a Sejus só está cumprindo uma decisão judicial. Ela cometeu um crime e houve uma dúvida quanto à sanidade mental dela e o juiz determinou a internação aqui. Todavia, o nosso hospital de custódia só tem a ala masculina. A Sejus não pode adotar nenhuma providência porque nós cumprimos ordem judicial, né? Agora a gente crê que com o início dos trabalhos do mutirão carcerário, a situação dela seja revista. A inspeção do Conselho Nacional de Justiça faz parte do mutirão carcerário, que vai avaliar cerca de 8.000 processos até o dia 18 de outubro. O Hospital de Custódia não tem problemas de superlotação, mas a estrutura... A estrutura está bastante deficitária. O teto, inclusive, parece que na última tempestade passou a cair, tem goteiras, infiltrações em todos os lugares, todos os recintos, enfim. Realmente, tal como ontem foi constatado, essa também é uma unidade que não tem como subsistir. Ela precisa ser fechada urgentemente. A recomendação é a mesma para a cadeia pública, que além de falta de estrutura, também tem superlotação. A capacidade é para 400 detentos, mas hoje pelo menos 1.500 ocupam as celas da Vidal Pessoa. E mesmo com a orientação para o fechamento, isso não deve acontecer tão cedo. Nós estamos com o projeto do Centro de Detenção Provisória 2 em análise na Secretaria de Infraestrutura. Paralelo a isso, o Centro de Detenção Provisória Feminino será entregue em janeiro do próximo ano. Então, essas medidas somadas a mutirões carcerários, não só esse, mas também os próximos que virão, a gente acredita que no final do ano que vem nós consigamos desativar esse complexo, este que já funciona há quase 100 anos aqui na cidade de Manaus. A covardia e a truculência de um homem levaram uma mulher de 25 anos a um estado praticamente vegetativo. No início do mês, ela foi brutalmente espancada pelo marido, que continua solto. E o pior, fazendo ameaças à família da vítima. Há 18 dias, a auxiliar de cozinha Érica dos Santos, de 25 anos, vive desse jeito. Os delírios e o estado quase vegetativo são consequências das agressões do marido da vítima, o auxiliar de pedreiro Raimundo Fábio da Silva, de 25 anos. Vocês só ficaram sabendo que ela tinha sido agredida, tinha ficado desse jeito, quantos dias depois? Depois de 3 dias. Isso ela estava onde? Com ele, em cárcere privado, que eu saiba isso. Tava com ele, o irmão dele e a irmã dele que estava junto. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher. Até agora, o suspeito continua solto. A família está com medo, pois ele tem feito ameaças. Fica ameaçando os outros, ligando pro pessoal que se denunciar, for fazer reportagem e denunciar, vai ficar pior do que a minha irmã. Que homem é esse? Por que ele não bate no homem pessoalmente? Fica agredindo uma mulher que não tem força. Que situação, gente. Bom, nós tentamos falar sobre o caso com a delegada Kathleen Gama, que é a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Mas em nota, a Polícia Civil respondeu que ela não vai se pronunciar enquanto o caso não estiver concluído. A gente só espera que esse rapaz aí, esse homem, ele já tenha um mandado de prisão dele tenha sido decretado, não é? Bom, e a polícia apresentou hoje um homem suspeito de homicídios, tráfico de drogas e de chefiar uma quadrilha de assaltantes.
Romário Fonseca, o Romarinho, foi preso pela força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública em cumprimento ao mandado de prisão por tentativa de homicídio. O acusado é considerado perigoso e já responde na justiça por 2 assassinatos e um roubo. Além disso, ele é apontado como líder de uma quadrilha de assaltantes que teria roubado a casa de um empresário no início deste ano, no Tarumã. Ele também teria envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão dele culminou com uma denúncia de que no sábado passado agora ele receberia um carregamento de 10 quilos de maconha proveniente de Boa Vista. E a partir daí os policiais entraram na cola dele, né? Esse carregamento de 10 quilos de maconha foi interceptado lá, né? Não veio essa droga, mas os policiais conseguiram efetivamente realizar a prisão dele na data de ontem. Durante a abordagem, Romário ainda tentou se livrar da prisão e apresentou esta certidão de nascimento com outro nome, supostamente do irmão dele. Romarinho foi encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Um incêndio destruiu uma casa em Parintins. Os vizinhos tentaram ajudar a combater as chamas, pois os bombeiros demoraram muito para chegar no local. Esse é o momento em que as chamas tomam conta da casa. Aí todo o pessoal se movimentou para tirar as coisas, só que aqui a gente não podia fazer mais nada porque o fogo já estava em alta velocidade. Poucos minutos depois, a família em desespero olha apenas para os restos de madeira queimados no incêndio. Na hora do incêndio, uma moça, portadora de síndrome de Down, estava na residência, mas saiu antes que o fogo tomasse conta de tudo. Toda a casa foi queimada, apenas uma televisão foi salva, ninguém ficou ferido. Segundo moradores, o corpo de bombeiros chegou cerca de 30 minutos após o início do incêndio. Demoraram muito, levaram uma vaia pesada aí da população por causa dessa demora deles. O comando do Corpo de Bombeiros disse que demorou a atender a ocorrência porque o carro da corporação apresentou problemas no momento em que eles saíam para atender ao chamado. As peças para o conserto do carro já foram solicitadas e enquanto elas não chegam, as ocorrências em Parintins vão ser atendidas pelo veículo dos bombeiros que fica no aeroporto. Fotos eróticas que seriam de um tenente do 1º Batalhão de Infantaria de Selva foram publicadas em um site pornográfico. Esse já é o 2º caso que essas imagens de militares do Amazonas são divulgadas nesses sites. As fotos postadas em abril, março e agosto deste ano mostram um suposto tenente do 1º BIS trajando uniforme militar e mantendo relações sexuais com outro homem. Em uma delas, a denúncia de que o encontro ocorreu dentro do zoológico do SIGS. Nenhum representante do Comando Militar da Amazônia quis gravar a entrevista, mas por telefone o assessor informou que o caso está sendo investigado e que existem indícios que as fotos sejam montagens. Ele disse ainda que ato libidinoso em organização militar é crime. Por isso, dependendo do resultado das investigações, pode ser instaurado um inquérito policial militar. Na semana passada, um caso parecido envolveu a Polícia Militar. As fotos de mulheres em poses sensuais com braçais de companhias interativas comunitárias e de um tenente da PM durante o ato sexual também foram parar em um site pornográfico. O caso já está sendo investigado e a Polícia Militar tem 30 dias para concluir o inquérito. E olha só essa história, um casal de estudantes é flagrado fazendo sexo oral dentro de um ônibus escolar. O ato foi assistido por outros alunos, o que é crime, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. As imagens foram feitas pelo celular de um dos adolescentes que presenciaram a cena. Dentro de um ônibus, uma aluna do 2º ano do ensino médio faz sexo oral com um universitário. Em determinado momento, ela percebe que está sendo filmada. Para por alguns momentos, mas continua a ação. O fato aconteceu no mês passado, durante os Jogos Escolares do Amazonas, quando os alunos estavam a caminho da Vila Olímpica para uma competição. De acordo com a polícia, os 2 envolvidos são maiores de 18 anos. O problema é que eles teriam praticado o ato na frente de pelo menos 11 adolescentes. Este conselheiro tutelar diz que, além de ser um atentado ao pudor, os estudantes flagrados podem ser acusados pelo que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é bem claro quando diz registrar, filmar, fotografar por qualquer meio. E ali supostamente foi um celular. Na presença de menor de idade, na presença de criança ou adolescente, ele pode ser apenado
com uma pena aí instituída pela Justiça, sancionada pela Justiça, de 4 a 8 anos de prisão. A Secretaria Estadual de Educação confirmou o fato e informou em nota que a Gerência de Monitoramento Escolar está analisando e acompanhando o caso para tomar as devidas providências com relação aos estudantes. E quem enfrentou o engarrafamento hoje à tarde na Avenida Torquato Tapajós, causado pela simulação de um acidente, deve se preparar, viu? Os próximos treinamentos das equipes de segurança que vão atuar na Copa do Mundo devem causar ainda mais transtornos, porque as equipes não vão ser avisadas sobre as novas ocorrências. Um ônibus com 20 turistas estrangeiros bate em um caminhão cheio de botijas de gás. Os feridos gritam. O corpo de bombeiros chega para apagar as chamas. E assim começa o terceiro exercício simulado das equipes de segurança que vão atuar na Copa de 2014 em Manaus. Neste terceiro exercício simulado, essa via da Torquato Tapajós teve que ser completamente interditada. Mesmo assim, a outra mão ficou assim, ó, engarrafada